Gente, olha só, outro ponto importante quando a gente vai definir layout, para a gente não ter dor de cabeça, né? A gente define layout. Aí se você tem algum ponto que você queira fazer de decoração aérea, isso também te ajuda a definir posição de algumas coisas. Por exemplo, você quer fazer um jardim suspenso. Aí você tem algumas alternativas. Ou você vai levar a estrutura para fazer esse jardim suspenso em cima de uma mesa de família, em cima de uma mesa de doces, né? Ou você vai aproveitar a estrutura do espaço. Então, assim, primeiro ponto que eu falo para vocês sempre, quando vocês forem fazer a visita técnica no espaço, sempre leva alguém responsável com você, alguém responsável do evento para dentro dessa visita técnica, para você entender o que pode e o que não pode. Às vezes a gente olha um teto maravilhoso e fala assim, que eu vou encher de vela. Ou então eu vou botar um lustre maravilhoso. Só que aquele teto, aquele espaço, você não vai poder pendurar nada. Ou aquele espaço não suporta a carga do que você quer pendurar. Então é importante ter alguém do seu lado te acompanhando para fazer essa visita. E é legal também, tudo que for falado durante essa visita ser registrado por e-mail, tá bom? É legal. Outra coisa importante, quando você vai definir o seu layout, é você não pirar na batatinha. Então, por exemplo, saída de carga e descarga. Às vezes o acesso ao espaço não te permite colocar aquela mesa de não sei quantos milhões de metros que não são desmontáveis, ou que não passa naquela porta, ou que não entra naquele elevador, porque você vai fazer um evento numa cobertura e o único acesso é o elevador. Ou você vai fazer num hotel também, não vai ser no primeiro piso, o único acesso é o elevador. Então você tem que ter atenção com o local de carga e descarga, para que você não pire na batatinha na hora de resolver o seu layout também, tá? Eu vou fazer um resumão aqui dos cinco principais pilares para você resolver o seu layout com facilidade. Pilar 1. Qual vai ser a área focal do seu evento? 15 anos tem uma área focal diferente de casamento, diferente de corporativo. Área focal do 15 anos, área de entretenimento para os adolescentes e para a mãe, para os adultos, a área onde vai ser fotografada aniversariante, a área de convidados, tá bom? Geralmente mesa de bolo e doce e alguns espaços para os convidados, conforto para os convidados, mas a área focal mesmo. Pista de dança para os adolescentes e mesa de bolo e doce, porque vai ter muita fotografia ali. Ou aquela área próxima ali onde vai ser o cerimonial. São áreas focais de um evento de 15 anos. Casamento pode ser uma área de cerimônia e a recepção do evento. Geralmente a cerimônia e mesa de bolo e doce, o cenário de bolo e doce são as áreas de maior relevância. Corporativo é a recepção do evento e a ativação da marca, tá? São áreas focais. Então a gente escolhe a área focal e vai criar em volta dessa área focal. É uma forma de resolver com facilidade o layout. Segundo ponto, qual é o número ideal de pessoas sentadas para eu não provocar evasão do evento? Se eu tenho um evento desconfortável, as pessoas vão embora mais cedo. Então, assim, 15 anos, eu tenho que pensar em 60% dos adultos sentados e só 30% dos adolescentes sentados. Em cadeiras e mesas tradicionais para os adolescentes? Não. Puff, sofá. Qual é a área de destaque dos adolescentes? A área de pista de dança. Então, onde eu vou construir a área dos adolescentes? Em volta desse espaço. Adolescente e adulto não convivem no mesmo espaço. Então, 15 anos é um evento segregado. Toda vez que você tem adolescente envolvido, o seu layout vai ser um layout segregado. Vai ter uma área para adulto e uma área para adolescente. Então, por exemplo, outra coisa que a gente tem, qual é o terceiro ponto? Então, número de pessoas sentadas. Para um evento adolescente, a gente considera 60% para os adultos, 30%, no máximo 40% para os adolescentes, tá? Casamento, 70% desse evento é sentado. Se você tiver um jantar americano, onde você tem estações fixas, tá ok? Se você tiver um empratado, você tem que ter 100% de pessoas sentadas. Corporativo, formato balada, 40%. Se você tiver um jantar americana, você vai subir para 60%, 70%. Se você tiver empratado, 100%. Então, o serviço de buffet interfere no nosso layout, tá bom? Isso é óbvio, ok? Outra coisa, qual é o terceiro ponto que eu falei aqui essa noite para vocês?
atenção ao fluxo dos serviços, né? Então, assim, se eu tenho bar, se eu tenho mesa de doces, se eu tenho buffet, onde eu tenho estações fixas, qual é a melhor posição? Por exemplo, uma estação fixa de buffet, a melhor posição é próxima à saída da cozinha. Imagina só o garçom vindo com rechô, fervendo, atravessando uma pista de dança para fazer reposição dessa mesa de buffet. Então, você não faz isso. Jamais. A tua estação de buffet, ela tem que estar próxima da saída de cozinha. Ou ela não pode estar numa distância que você tem que atravessar uma mesa, atravessar uma pista de dança para fazer essa reposição, tá bom? Você tem que colocar ela geralmente nas laterais do espaço, tá? Ah, mas eu vou colocar no centro, ok. Mas tem que ser uma área de fácil reposição e que não atrapalhe o fluxo de convidado nem uma pista de dança, ok? Então, o bar não pode estar dentro da pista de dança, senão ele vai atrapalhar a pista. Então, vocês percebem como o seu trabalho de decoradora, ele interfere no sucesso ou no fracasso do evento? E tudo começa no layout, gente. Tudo começa na definição de layout, tá? E não é difícil. Existem esses critérios que eu tô falando para vocês aqui. Outros critérios. Na frente de uma mesa de doce, na frente de um bar, a gente sempre deixa de 2,5 metros a 3 metros de distância até o próximo cenário. Por quê? Para o bar, a gente tem um fluxo muito grande que a gente não pode atrapalhar, nem com bistrô, tá? Que são aquelas mesas altas. E numa mesa de doce, a gente tem a fotografia. Lembra que toda vez, o tempo todo na decoração, a gente está construindo baseado em 2 pilares. O pilar da permanência e o pilar da experiência. Experiência tanto do convidado quanto dos fornecedores. E a permanência é o resultado fotográfico. Outra coisa que pode interferir no seu layout é quando você pega um espaço vazio e que já tem uma iluminação decorativa instalada. Então, se já tem uma iluminação de pista instalada, a pista tem que ser ali. Não tem como ser em outro lugar. Não dá para ser a mesa de doce ali e a pista em outro lugar, porque você vai fazer o cliente gastar de novo com uma nova estrutura de pista de dança. Por outro lado, mesa de doces, estação de buffet, tem que ter iluminação focal. Lembra, quem revela a decoração é a iluminação. E aí outra coisa que eu falei também foi a coesão entre as áreas. Criar as áreas, mas de forma que elas falem entre si, para que não pareça que a festa está desconexa. Então elas falam entre si com o mobiliário, elas falam entre si com o piso, elas falam entre si com os acessórios, elas falam entre si com as cores, com a identidade visual do evento. A festa tem que ter uma coesão visual e uma coesão de layout também. Outra coisa importante são as questões de regra de segurança. Eu não posso interferir no acesso para uma mangueira de incêndio, para um extintor de incêndio, eu não posso colocar nada bloqueando uma área de saída de emergência. Nada. Por mais criativa que eu seja. Não é isso? Gente, então aqui são as regras fundamentais. Eu dei 5 pilares para vocês. Pilar ponto focal, número ideal de pessoas sentadas, atenção ao fluxo dos serviços, coesão entre as áreas e questões de regra de segurança, tá?